Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Dia 14 de julho, leitura da Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulos 17 e 18. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Livro dos Salmos, capítulo 10, versículo 16 ao 18. Provérbios, capítulo 19, versículo 8 e 9. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. A aliança do Senhor com Davi. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para a minha habitação. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei a casa com a palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras, e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Ações de graças de Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor, Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus? De maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá fazer, Davi, acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome, com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações diante do teu povo, que remiste do Egito. Estabelecesse a teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus.
Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabelece-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste teu servo a revelação de que edificarias casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste e abençoada será para sempre. Diversas vitórias de Davi. Capítulo 18. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os humilhou. Tomou Agate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e assim ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Também Hadadezer, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, até Ramate, quando daquele foi estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi matou os sírios, 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muito grande quantidade de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Ouvindo Tou, rei de Ramate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, rei de Zoba, mandou seu filho Adorão ao rei Davi para o saudar e o congratular-se com ele, por haver pelejado com Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer fazia guerra a Tou. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxeram de todas as nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amaleque. Também Abisai, filho de Zerua, feriu a 18.000 edonitas no vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Os oficiais de Davi. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zerua, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Salza, escrivão. Benai, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo de Deus. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas, e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento?
Mas, segundo a tua dureza, o coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procura glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, que todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Os judeus são indesculpáveis. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te gloria em Deus, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes. Abomina os ídolos, e lhes rouba os templos. Tu que te gloria na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, o verdadeiro israelita. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Pois, se a circuncisão, observa os preceitos da lei. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Livro dos Salmos, capítulo 10, versículo 16 ao 18. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Provérbios capítulo 19, versículo 8 e 9. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece.